Essa sou eu há 13 anos atrás. Oi, meu nome é Gabi. Vou ensinar assim, ó, a fazer uma maquiagem, né? Então, eu vou pegar o rosa. E essa sou eu hoje, dando continuidade a alguns sonhos que não deveriam ficar esquecidos na gaveta. Oi, gente! Hoje eu vim me maquiar e contar um pouquinho da minha história como maquiadora, que já fazem mais de 9 anos, para vocês me conhecerem e conhecerem um pouquinho melhor o meu estilo de maquiagem. Tudo começou aqui, com a minha mãe. Ela iniciou na área da beleza bem nova, ela tinha 23 anos e me teve com 27 anos. Então vocês podem imaginar a consequência disso, né? Eu cresci dentro do salão, mas assim, literalmente dentro do salão. Eu acho que eu devo ter crescido comendo cabelo de todo mundo. Então, eu meio que sempre fui apaixonada por essa área da beleza. Eu lembro que a minha mãe falava pra mim que quando eu completasse 14 anos, eu ia poder ir pro salão pra ajudar ela. E assim, parece que demorou uma eternidade para eu completar esses 14 anos. Era sempre uma encheção de saco porque eu queria ir junto. Quando eu completei 14 anos, eu fui e eu comecei a ajudar nas coisas básicas de um salão de beleza. Depois que eu fui, eu nunca mais saí e eu nunca mais fiz outra coisa. Eu ajudava com coisas bem básicas, então eu varria o chão, eu arrumava o que precisava ser arrumado, eu lavava o cabelo das clientes, assim, do meu jeitinho, mas eu tava lá fazendo, sabe? Na época a gente não tinha uma sala tão grande, tão bonita quanto a gente tem hoje. Era uma sala bem mais simples, mas eu achava o máximo. Porque pra mim, eu tava brincando de boneca todos os dias. Tipo, na época minha mãe ainda fazia as maquiagens do salão. Então ela fazia cabelo e maquiagem. Mas depois de um tempo, ela passou isso pra mim, porque já não fazia mais muito sentido pra ela, e eu sempre gostei muito de maquiagem. Eu fiz o meu primeiro curso e comecei a atender as clientes de um jeito bem simples mesmo. Tinha clientes que eu nem oferecia cílios postiço, porque eu sentia um pouco de medo de colar. Eu comecei a maquiar os finais de semana e ajudava ela nos dias de semana no cabelo, que na verdade é uma coisa que eu ainda faço até hoje, mas uma coisa que eu acho que é muito válido de falar é que eu tinha muita vergonha quando eu comecei. Eu tinha muita vergonha de divulgar o meu trabalho, principalmente no Instagram, porque na época o Instagram já era meio que assim, eu tava ali entre o Instagram e o Facebook, sabe, nessa transição assim. E eu tinha muita dificuldade de postar. Só que uma coisa que eu sempre soube é que eu gostava de postar em mim. Gostava até de fazer modelo e tudo mais, mas era muito mais predominante os conteúdos que eu fazia em mim, porque pra mim era uma coisa que eu me identificava muito mais. Eu lembro que eu fiz até um curso com uma maquiadora depois de um tempo. E ela falou pra mim que eu precisava postar mais modelo, porque eu parecia uma blogueira de Instagram. Era o estilo dela, até como até hoje em dia tem muitos maquiadores que não postam tanto sobre si no Instagram. Então ela tava lá pra me ensinar o que deu certo pra ela. Porém, depois de um tempo eu percebi que aquilo ali não tava dando certo pra mim, sabe? Eu não era um estilo de Instagram que eu me identificava. Eu não conseguia me identificar com praticamente nenhuma maquiadora, porque nada fazia muito sentido pra mim, principalmente nessa criação de conteúdo. E a maioria das maquiadoras, pelo menos na minha cidade, eram maquiadoras mais velhas do que eu. Na verdade, bem mais velhas do que eu, porque eu comecei quando eu tinha 15 anos. Uns anos depois de eu já estar atendendo, eu comecei a assistir Glow Up, que para quem não sabe é uma série muito legal sobre maquiagem. E eu comecei a me identificar muito com um estilo de maquiagem mais criativo, um estilo de maquiagem mais artístico. E eu atendia muitos atendimentos sociais.
Aí eu comecei a fazer algumas maquiagens artísticas em mim mesma e eu gostei bastante. Porém, de novo, a vergonha me pegou. E eu não postava muito sobre isso no Instagram. Como eu era uma pessoa que eu tinha muita insegurança do meu trabalho e muita insegurança de postar. Ô, filha. Então, como eu sempre tive muita essa insegurança de postar, imaginem maquiagem artística, né? Tu tem mais insegurança ainda, porque é uma coisa que foge muito mais do comum. E aí isso acabou ficando meio esquecido, assim, depois de alguns anos e muita terapia. Eu parei de sentir tanta vergonha de mim mesma e do meu trabalho. Então, assim, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque minha mãe sempre me apoiou, meu pai sempre me apoiou, mas eu sempre deixava essa voz na minha cabeça falar muito mais alto. De uns anos pra cá, eu comecei a colocar mais a minha cara e a realmente postar o que eu gosto e o que eu acho que faz sentido e o que eu gosto de ver no Instagram de outras pessoas também. E isso começou a me ajudar muito, porque quanto mais eu postava e quanto mais eu via que as pessoas gostavam do que eu estava postando, mais eu queria postar. Para vocês terem uma noção, uma leve noção de como as coisas funcionam, e eu acho que talvez tu precise escutar isso hoje, não necessariamente porque tu quer ser maquiadora, mas para tua vida. Eu tinha isso de que maquiagem artística não era muito vendível, então eu não postava no meu Instagram. No Halloween do ano retrasado, eu postei 3 maquiagens. Foi muito legal de fazer. E as pessoas comentavam comigo, as minhas clientes vinham no salão e falavam que viam os vídeos, que achavam muito legal. No ano passado, eu me empenhei realmente para fazer produções ao longo do ano. Outubro inteiro era só vídeo de Halloween. E eu atendi 2 pessoas de maquiagem artística para a festa de Halloween. Isso para mim foi um baque enorme. Eu passei tanto tempo com tanto medo de mostrar as coisas que eu realmente gostava. E no primeiro ano que eu me empenhei, e nesse ano que eu me empenhei, foi muito em paralelo com a morte do meu cachorro. Então, meu cachorro morreu ali no começo de outubro. E eu meio que mergulhei totalmente, assim. E eu falei, não, se eu vou fazer direito. Tava passando por um momento que não era muito bom. E ainda assim eu queria fazer aquilo ali. Porque parecia ter sentido. E foi uma coisa que me ajudou muito na época, ajudou muito a minha cabeça, sabe? Porque eu imaginava, né? Eu imaginava que as pessoas fossem gostar desse tipo de conteúdo, porque não é um conteúdo tão comum, pelo menos não na minha cidade. Mas eu não imaginava, né, que eu realmente atenderia pessoas, que as pessoas realmente viriam até mim por conta desse conteúdo. E isso virou uma chave completa na minha cabeça. Depois daquilo ali, eu me empenhei cada vez mais a postar no Instagram. Eu já não sentia vergonha do meu trabalho. Já faz muitos anos que eu não sinto. Porque o meu trabalho, ele me proporcionou diversas coisas. Porém, virou uma chave enorme na minha cabeça de que eu podia ir muito mais longe do que eu tava achando que eu podia ir. Sabe, assim? Eu pensei, opa, eu acho que tô deixando passar alguma coisa aqui. De um tempo pra cá, eu venho colocando cada vez mais eu nas minhas redes sociais. E cada vez mais a minha essência nos meus trabalhos, nos meus conteúdos.
E isso meio que me despertou uma outra vontade que estava escondida há muito tempo. Porque, na verdade, como vocês viram, o YouTube meio que foi a minha primeira rede social. Na verdade, foi o primeiro lugar em que eu postei vídeos. E eu vejo muita gente postando, assim, a trajetória como maquiadora, mas eu acho que a gente fala muito pouco sobre a insegurança, sobre você ter tantos medos de julgamento, não só da parte de maquiadora, tá? Eu acho que pode servir para todas as profissões no geral. Acho que ninguém merece viver com esse medo o resto da vida. E aí, esses dias, meio que deu um estralo na minha cabeça, assim, eu falei, poxa, eu acho que eu quero começar a gravar pro YouTube de volta. Eu acho que talvez faça algum sentido. E eu sempre gostei muito os meus vídeos, se vocês forem ver, tem muito mais do que 3 minutos no Instagram, gente. Tem muito mais. Tipo assim, o Instagram não consegue me calar. Eu espero muito que vocês gostem. Eu espero muito que vocês aprendam sobre maquiagem aqui, mas não só sobre isso. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Um beijo!